todos! Na entrevista de hoje a gente está aqui com dois alunos do Instituto Federal, o Eduardo e o Vinícius, para explicar um pouquinho sobre as 7 geometrias moleculares. A gente vai começar com o Vinícius explicando sobre a linear, a trigonal plana, a tetraédrica e a bipiramidal. Então, para começar, o que é geometria molecular e qual a sua importância? Então, a geometria molecular é a forma tridimensional que as moléculas se apresentam e adotam em determinado espaço. Ela influencia propriedades como a polaridade e a reatividade. E também elas são determinadas a forma em que os átomos estão dispostos ao redor do átomo central. O átomo central é aquele que faz mais ligações dentro de uma molécula. Então vamos começar pela linear. A linear apresenta dois grupos ao redor do átomo central que formam um ângulo de 180 graus, como a gente pode perceber no CO2. Já a trigonal plana tem 3 grupos ao redor do átomo central que formam um ângulo de 120 graus, como o NO3. Na tetraédrica, são 4 grupos que formam aproximadamente um ângulo de 109,5 graus, como é o exemplo do CH4 aqui, em que o vermelho representa o carbono. Nessa aqui, a bipiramidal, são 5 grupos ao redor do átomo central que formam um ângulo de 90, 120 ou 180 graus, como podemos ver aqui. Agora nós vamos falar com o Eduardo. Ele vai explicar sobre a octaédrica, que tem essas massinhas brancas para representar a base, a angular, que tem um pouquinho de massinha branca aqui para representar uma ligação dativa, e a piramidal. Certo, vamos começar pela octaédrica, que são 6 grupos em volta do átomo central, formando ângulos de 90 graus. Aqui a gente tem um exemplo do SF6. Já na angular, são 2 grupos de átomos ligados ao átomo central, e aqui a ligação dativa. Aqui temos o exemplo do SO2. Já aqui temos a piramidal, que são 3 grupos de átomos ligados ao átomo central, formando ângulos de 120, com o exemplo do NH3. Aqui eu acabei esquecendo de falar, mas é aproximadamente 120 graus. Agora vamos falar um pouquinho sobre as considerações finais. O que você achou, Vinícius? Então, achei muito legal estudar a forma que as moléculas vivem no espaço, assim como afeta muito e influencia, como por exemplo a polaridade, só pelo fato de um ângulo ser diferente do outro. E você, Dudu? Eu achei bastante legal a parte quando a gente monta as estruturas, a gente percebe os ângulos, tudo certinho, como que é exatamente, literalmente a geometria das moléculas. Isso aí. É isso, ficamos por aqui.